Olá, neste vídeo técnico irei tratar com vocês sobre a configuração de múltiplos caminhos da SCSI usando o MPIO no Windows Server 2012 e também a configuração de storage pool para você fazer ali, digamos, a expansão, né, a união de discos para criar um storage de armazenamento maior no teu servidor Windows Server 2012, que você vai poder armazenar tanto dados como também máquinas virtuais, se for o caso. Okay? Na configuração de múltiplos caminhos das SCSI é justamente para a gente criar um ambiente de alta disponibilidade, né? Fazer com que o servidor ele mantenha contato com o storage, tá? E esse contato ele não seja interrompido, né, por problemas de placa de rede, por exemplo, problemas de comunicação ali no meio físico, tá? Então no nosso ambiente nós temos um storage com duas interfaces e temos esse servidor Windows Server também com duas interfaces de rede. E aí vou mostrar a vocês como é que a gente faz essa configuração, esses múltiplos caminhos, e no final a gente faz a configuração do storage pool para encerrar aí, no caso, o nosso vídeo técnico. Pois bem, então vamos lá aqui ao nosso laboratório. Vamos ver aqui rapidinho. Eu tenho aqui meu servidor, né, o Windows Server 2012, e eu tenho nesse cara aqui configurado duas interfaces de rede, tá? Vou mostrar aqui para vocês. E essas duas interfaces elas estão configuradas da seguinte forma: tenho aqui o SCSI 1, que tem esse IP aqui, tá? O 10.10.1.2, e tenho também o SCSI 2, tá? 10.10.2.2, tá? Então são duas interfaces de rede mais a interface LAN, tá? E a interface virtual aqui do Hyper-V. Beleza, então eu quero fazer com que esse cara se conecte as LUNs que estão disponibilizadas para ele no storage, tá? Essas LUNs a gente pode ver aqui, vou mostrar para vocês rapidinho. Essas LUNs estão aqui. Aqui no meu serviço SCSI, estou usando o storage FreeNAS. Eu tenho aqui, por exemplo, esses dois discos HV1 e HV2, que são as LUNs, tá, que estão configuradas nesse portal aqui, ó, 10.10.1 e 10.10.2.1, que são as referentes às redes das interfaces do servidor Windows Server 2012. Ok? Então vamos voltar lá para o servidor. Pois bem, eu vou aqui entrar no SCSI Initiation, tá? No serviço SCSI Initiation. Antes de tudo, lógico, deixa eu mostrar aqui como é que faz a configuração do MultiPath.io, né? Bem, eu preciso ter esse serviço aqui instalado antes, tá? Esse carinha aqui, certo? Que é o que vai fazer com que o meu servidor reconheça ali trabalhe com as minhas duas interfaces de rede, tendo ali múltiplos caminhos para se conectar ao storage, tá? Então, depois de instalado, basicamente é o seguinte: depois de instalado, você vem aqui em Discovery Multipaths e adiciona o suporte para SCSI Device. Nesse caso aqui ele está apagado porque eu já adicionei, tá? Então ele estaria da forma como está esse, por exemplo, aqui o suporte a SAS. Você clica, pede para adicionar, depois de adicionar ele vai pedir para reiniciar, reiniciou, ele vai voltar nesses estados aqui, que é para dizer que o serviço, que o suporte ao SCSI Device já está habilitado, tá? Ok? Depois do MPIO, né, MPIO, vamos dizer assim, instalado, então eu faço a configuração do SCSI lá das interfaces, aliás, das LUNs SCSI no SCSI Initiation. Só mostrando rapidinho como é que eu faço a configuração, a instalação desse MPIO. Eu venho aqui em Add Roles and Filters, certo? Porque ela é um filter. Avanço, passo da parte de roles, tá? E ao chegar em filters, eu marco esse carinha aqui que já está, né? Já está habilitado. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. MultiPath.io, tá? Que já está instalado. Marquei aqui, instalei e aí eu faço a configuração desse carinha aqui. Beleza? Só na verdade inicializar e marcar
esse suporte para interfaces iSCSI. Beleza, depois disso, eu também posso acessá-lo por aqui, tá? Depois disso, eu venho aqui no iSCSI Initiation e vou me conectar às minhas luzes iSCSI, né? Então a minha rede, a minha rede está configurada da seguinte forma, né? Então, vou voltar aqui para as minhas interfaces iSCSI. Eu tenho aqui na iSCSI 1 eu tenho 10, 10, 1, 2, é o primeiro caminho. Na iSCSI 2, voltando aqui, eu tenho 10, 10, 2, 2, que é o segundo caminho, tá? 10, 10, 1, 1 e 10, 10, 1 e 10, 10, 2, 1 são as interfaces do storage, tá? Então, vou colocar aqui 10, eu vou, ao invés de colocar aqui com Quick Connection, eu vou usar o Discovery, tá? Eu posso clicar aqui e botar, mas eu vou usar o Discovery só pra gente fazer um negócio um pouco mais manual, tá? Discovery Portal 10.10.1.1. Aqui em avançado eu vou dizer o seguinte, vou usar o adaptador iSCSI Initiation e vou usar essa rede aqui, ó, 10, 10, 1, 2, certo? Ok. Depois de adicionado, eu venho aqui em Targets, está inativo, vou pedir para conectar e vou escolher Multipath I/O. Habilitar aqui o Multipath I/O, só reforçar aqui 10, 10, 1, 2, pelo target portal 10, 10, 1. Esse portal aqui é justamente o portal do storage, tá? Da interface do storage. Beleza, ok. Conectado. Se eu vir aqui em Devices, vocês vão ver que já mostra ali os dois discos, né? Aluno 0 e aluno 1 já estão marcados, tá? E se eu vir aqui em MPIO, né? MPIO, então eu tenho aqui apenas uma seção, tá? Referente a essa conexão, ok? E a forma, a política de múltiplos caminhos está usando o que? Failover, tá? Eu posso colocar round robin, que é justamente para fazer o balanceamento ali dos caminhos, né? Ou seja, o Windows Server vai acessar o storage pelos dois caminhos ao mesmo tempo, só que fazendo o balanceamento, tá? Deixa eu deixar failover only, só que falta adicionar uma outra seção aqui. Então como é que eu faço? Venho aqui, as propriedades, aqui é a seção, tá vendo? Vou adicionar uma nova seção e marcar com Multipath I/O e dizer que essa nova seção vai usar o Microsoft iSCSI Initiation, só que agora vai usar pelo IP 10.10.2.2, pela interface usando pelo target portal 10.10.2.1, tá? Esse aqui no caso é o outro IP, né, da outra interface de storage, e aqui é outra placa de rede número 6 do Windows Server 2012. Ok, seção adicionada. Vou voltar lá em Devices. Se eu clicar aqui de novo em MPIO, veja agora que eu tenho duas seções, ó. Primeira conectada e a segunda que está em standby, ok? Que seria na 10.10.2 e a que está conectada que está na 10.10.1.2. Beleza? Então, ok. Só fechar aqui as seções. Deixa eu voltar lá em iSCSI só para concluir com outras configurações. Aqui está ok. Os targets, tá? Aqui, as duas luzes que estão disponíveis para esse servidor Windows Server, que também tem Hyper-V, que é habilitado, né? Então, volume de devices, vou pedir para autoconfigurar. Ele vai configurar ali, ó, ambos os volumes estão. Repare que tem aqui MPIO no início de ambos os volumes, né? Ou seja, eles podem ser enxergados pelo Windows Server através de múltiplos caminhos, tá? Os targets ok, Discovery ok, agora sim, fechei. Vou entrar aqui no Computer Manager. Para mim olhar esses discos. Pegar as minhas luzes disponíveis, né? Ó, os luzes aqui disponíveis, certo? Que estão alocadas ainda. Vou aqui fazer o que é um volume simples
Aliás, não vou criar volume simples. Eu poderia criar, né? Mas não vou criar porque eu vou fazer um storage pool, né? Então vou deixar quieto aqui, tá? Não vou precisar criar volume. Mas uma coisa interessante para vocês darem uma olhada também é clicar com o botão direito em cima do disco. Se for na propriedade do disco, vocês vão ver aqui essa aqui, ó, MPIO. Então vendo aqui é FreeBSD iSCSI Disk, porque eu estou usando FreeNAS, né? FreeNAS é baseado em FreeBSD, Multipath Disk Device, ou seja, múltiplos caminhos, né? Ele está usando, ele pode chegar para nesse disco através das duas interfaces. Então vem aqui, ó, ele me diz que está usando failover, tá? A política de MPIO está usando failover, e eu tenho ali o meu caminho ativo e o meu caminho standby, certo? Ok? Aqui meu caminho standby, e chega aqui em detalhes no meu caminho ativo, que está sendo usado no momento. Beleza? Mesma coisa com outro disco, porque ele também faz parte do esquema do MPIO. Olha aí. Beleza, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou simular a queda de uma interface de rede, né? Então o disco aqui está sendo acessado, tá? Só que antes de fazer a simulação eu vou fazer o seguinte, vamos configurar logo o storage pool, que aí a gente já deixa funcionando e ver como é que a coisa de fato funciona, né? Então vem aqui, ó, files aqui no Cyber Manager, tá? File Storage Server. Venho aqui em Storage Pool, certo? E vou criar um novo Storage Pool, né? Clico com o botão direito aqui, ó, ou venho aqui em Task, certo? New Storage Pool, e vou dizer que vou criar um pool chamado VMs, que vai ser para armazenamento de máquinas virtuais, tá? E vou usar esses dois discos aqui, ó. Beleza? A alocação automática. Aí tem aqui hotspot, vejam que tem aqui um hotspot, né? O que é hotspot? Se eu dissesse, por exemplo, que esse storage pool, esse disco ia ficar com configuração hotspot, ele seria um disco de reserva. A gente usa muito isso, por exemplo, nos storages, né? A gente configura ali, por exemplo, o storage da Dell, da HP, da IBM, enfim, esses storages de marca, e a gente coloca, por exemplo, isso como hotspot, que é aquele disco que vai entrar na LUN, que vai entrar ali num conjunto ali de discos, a partir do momento que o storage detectar que um dos discos deu problema, né? Então, por exemplo, você tem 5 discos de 300 num RAID, e de repente um desses discos deu problema, você deu problema desses discos, o storage automaticamente pega o disco que está em hotspot, ou seja, o disco que está em espera, e coloca lá no lugar do que está com defeito, tá? Para que faça ali a substituição e você não tenha qualquer tipo de problema com os seus dados, tá? Então eu venho aqui, deixo automático, eu vou querer usar os dois discos, tá? Vou avançar e vou criar. Vou fechar aqui. Beleza. Storage pool criado com os dois discos de 100, que dá ali 199 GB, 200 GB, né? Vamos arredondar. Depois disso, o que é que eu faço? Eu vou ter que criar virtual disks, né? Então criei o storage pool, só que eu tenho que criar a unidade. Eu tenho que disponibilizar esse disco. Então eu venho aqui em Task, ó, novo disco virtual, tá? Vou chamar esse disco também de VMs, que é onde eu vou guardar minhas máquinas virtuais, tá? Eu vou criar um volume simples, não vai ser NMO nem paridade, tá? Vou criar um volume simples, tamanho fixo, tá? Não vou usar tamanho dinâmico, vou usar tamanho fixo aqui mesmo, avanço, e vou dizer que vai ser no tamanho, vou dizer que vai ser no tamanho de 150 GB, vamos supor. Não vou usar o tamanho total, eu posso usar a outra parte desse disco depois em outra coisa, tá? Avanço aqui, create. Beleza? E agora vou ele já abre o assistente automaticamente para mim fazer o que? Criar um volume, né? Eu vou criar um volume nesse disco virtual para que ele fique disponível lá no meu Explorer, tá? Então vou avançar aqui, esse assistente de novo volume ele abre automaticamente, né?
Vou dizer que eu sou volume 150 GB, a letra da unidade vai ser a letra E, e que eu vou botar aqui de novo, VMs, tá? Só para ficar bem identificado que é o meu volume de máquinas virtuais. Create. Ok. Terminou? Então, vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Explorer. Está lá meu disco VMs, certo? Posso então entrar no Hyper-V. Criar minhas máquinas virtuais e armazenar naquele disco, naquela unidade que faz parte disso, que é na verdade do storage pool, né? Então, cliquei aqui, ó, nova máquina virtual machine. Windows 8 vou armazenar onde? Vou armazenar lá no meu storage VMs. Vou criar uma pasta chamada virtual machines. Bom, primeiro clica em new folder, né? Importante. Beleza? E minha máquina virtual Windows 8 vai ser criada aqui. Ele vai criar uma pasta Windows 8 dentro dessa pasta Virtual Machines. Tá? Vou usar a memória dinâmica. Beleza? Conectar aqui na interface Intel. Um disco aí de 30 GB. Certo? E vou deixar aqui marcado para instalar o sistema operacional depois. Avançar, finish. Máquina virtual criada. Deixa eu ver se ela inicializa aqui. Ah, já sei por que é. Porque esse meu servidor, o Windows Server, ele só está com 1 GB de RAM. Então eu não vou disponibilizar 480 GB para uma máquina virtual. Então eu teria que aumentar a memória do meu servidor, o Windows Server 2012, tá? Então não vou fazer isso agora. Não dá para disponibilizar memória 480 GB, nem usar memória dinâmica no servidor que só tem 1 GB de RAM. Então só mesmo, vou deixar aqui só mesmo para só para mostrar mesmo como é que faz o armazenamento no disco, né? No disco do storage pool. Beleza, então mas aí vamos fazer um teste. Vamos aqui simular a interface, a queda da interface, tá? Então eu vou fazer aqui, ó. Vou dizer que essa placa de rede, essa daqui morreu, certo? Desabilitei a placa de rede, mas continua acessando o disco normalmente, ó. Storage, tá vendo? Estão vendo aí? Não tive perda de acesso ao disco, certo? Funcionando normalmente, tá? Se eu deletar, por exemplo, se o problema fosse na interface do storage, também não ia ter problema, porque aí o Windows detectaria automaticamente que aquela interface do storage está parada, mas ele iria pela outra placa de rede, tá? Pela outra interface, ok? Então o acesso está normal, certo? Vou reabilitar aqui a placa de rede. Ó, veja aqui que eu continuo acessando os discos, né? Se eu vir aqui, certo? Na verdade tornou-se um disco só, né? Porque agora é o storage pool, certo?
vem aqui até aqui as propriedades MPIO sumiram. Ok? Beleza, estou acessando, continuo acessando isso normalmente e vou reabilitar aqui a placa de rede. Enable. Reabilitei a placa de rede. Veja aqui, por exemplo, no meu PowerShell, se eu digitar como get SQL Session, ele me mostra as duas sessões que estão conectadas ao storage, né? Por essa placa de rede 10.10.2.2 e pela 10.10.1.2. Ok, funcionando beleza. Posso aqui, se eu quiser desfazer espaço, deleta aqui minha máquina virtual. Não vou usar. Posso desfazer esse storage pool aqui. Vendo aqui em Cyber Manager. Deleta aqui o disco virtual. Antes tem que deletar o volume, né? Vou deletar aqui o volume, por aqui mesmo. Agora sim vou lá no disco virtual. Depois meu storage pool. Pronto, deletei e os discos voltam a ficar disponíveis para mim ali. Certo? Se eu voltar aqui no Computer Manager, eles voltaram a ser discos independentes. O MPIO aqui voltou, aqui a guia de configuração. E se eu vier aqui no PowerShell e digitar, ele me mostra que eu tenho discos iSCSI configurado como multipath, tá? O meu aluno iSCSI lá configurado como multipath. Pois bem, amigo, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida que tiverem, pode mandar e-mail para mim ou entrar em contato através das mídias sociais. Se de repente eu pequei em alguma coisa, eu deixei de ser claro em alguma configuração, basta entrar em contato que aí a gente vai desenrolando, tá? A gente vai mostrando aí, esclarecendo as dúvidas que vierem, que os senhores tiverem em relação ao assunto. Mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo.